Olá pessoal, boa noite. Todos bem? Todos tranquilos? Vamos lá, vamos começar os trabalhos. Essa é a nossa última live da segunda temporada do projeto Pedal for Life Yacht Clube da Bahia, tá? Com o apoio total e parceria da Federação da FEVABA, né? Federação Baiana de Canoagem Polinésia Havaiana. E hoje eu tenho o grande prazer de receber Dani. Aê! Boa Calma aí, deixa eu só noite, acertar tudo a bem, câmera aqui de Daniel? altura direitinho. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo Tranquilo. bem? Tô ouvindo tranquilo. Você tá bem, meu querido? Tudo bem, tudo certinho, graças a Deus. Uma alegria muito grande recebê-lo na nossa live hoje. Você é uma pessoa que rapidamente conquistou aí nós remadores, né? Porque você é uma pessoa muito disponível, uma pessoa aberta, né, para conversar, vem mantendo um trabalho excelente à frente aí da Confederação Brasileira de Canoagem, de VAA, né, Canoagem Polinésia e Havaiana. E é uma alegria muito grande recebê-lo hoje aqui, viu? Eu que agradeço. Vamos ver se eu consigo esclarecer o que o pessoal está querendo saber. Eu também estou querendo saber o que vai acontecer. Esse tema é difícil, mas vamos ver se a gente consegue desenrolar isso junto. Ô, Daniel, sua bola de cristal não tá funcionando, cara? Não, brilha aqui, mas não é de cristal. Tá Não está difícil, né, dando Dani? A certo. gente saber o que vai É. acontecer. As cenas dos próximos capítulos ninguém sabe, só Deus. Pois é, e tá todo mundo com medo, Mas é isso né? aí. Dani, antes de mais nada, todo mundo lhe conhece, né? Claro, mas os remadores todos lhe conhecem. Mas eu acredito que muitos não saibam um pouquinho da sua história, né? Como é que você entrou, ou como é que, na verdade, como é que a canoagem entrou na sua vida, né? Conta um pouquinho pra gente, ou a sua história. Olha, na verdade é o seguinte, há uns 6 anos, mais tempo atrás, um amigo me chamava para remar aqui em São José, por incrível que pareça, aqui em São José dos Campos, que é interior de São Paulo, não está perto do litoral, quer dizer, está perto do litoral, mas não tem praia aqui, e Tem que descer serra. me chamava para remar de caiaque. E eu enrolei ele durante alguns anos para ir, nunca quis ir. Quer dizer, eu queria ir e tal, mas acabei não indo. Aí um dia ele me insistiu muito para eu ir remar canoa. E eu fui. E aqui é uma coisa um pouco ingrata, pelo menos naquele momento era. Só tinha aula à noite num lago que não tem muita iluminação. É um lago relativamente pequeno, não estava frio, pelo Era. menos. Então a gente foi É. eu fui fazer essa aula e aí a coisa engraçada, esse meu amigo praticamente não foi mais remar e eu não parei mais de ir. Ele praticamente só me Que levou. barato. E ele também Ele foi. me incentivou a montar o clube aqui, porque como eu sou advogado e trabalho com algumas Uhum. associações e tal, ele me incentivou. Na verdade, ele falou: não, vamos montar um clube, vai ser bacana, mas ele mesmo nunca entrou. Ele só me colocou na batata Ele- quente, só, mas ele mesmo nunca entrou. Mas e continua ele meu não amigo. pratica mais. Rema de vez em quando, ele rema mais caiaque do que canoa hoje. Entendi, entendi. E aí sobrou você, Dani. Ah, aí Foi, foi foi bom, aí foi picado pela bom. mosquinha da canoa. Aí eu vou, a gente, desde então, tô direto, não parei nunca. O pessoal aqui, os professores, que são o Leão e o Murilo, são atletas, então eles incentivam muito que o pessoal vá competir. Então eu também entrei nessa coisa e fui para a Loja, fui para Campeonato Paulista, fui para Campeonato Brasileiro, acabei me enfiando em equipe, fui para Sul-Americano, cheguei aí para o Mundial de Sprint do Tahiti, enfim. Mas nunca tive Fantástico. condição de ganhar nada, tá? Eu fui porque o sprint, principalmente, sempre sobra é muita vaga que tem para o campeonato. Então, Aham. eu participei do campeonato, a minha equipe estava entre as possíveis, mas enfim,
não sou um grande remador, não. Sou só um cara que gosta muito disso aqui. Então, me meti nessa Isso mais por já é, gosto mesmo. Então, é isso mais por aí. é assim, nós estamos precisando aí de remadores que amem o esporte, né? Isso e normalmente agrega-se muito quando a gente está junto com pessoas assim. Muito bom, Dani. Dani, eu sei que você está numa correria danada, reunião atrás de reunião. Tive bastante, estou tendo É, bastante. então, nós estamos aí num momento de alguns estados estão começando a reabrir comércio, né? Estão em fases de reabertura diferente, né? E alguns desses estados eles têm bases de canoa, né? É, e aí vem, né? Alguns locais a praia ainda está fechada, outros já abriu para a prática de esportes individuais, né? Já tem um pessoal surfando, um pessoal de stand-up, um pessoal de OC1, né? Remando por aí. É, e, e a tendência agora é as coisas, se Deus quiser, começarem a minimizar um pouco, né, o impacto da pandemia sobre as pessoas, né? A maior preocupação minha, mais do que outra, é a vida das pessoas, né? A gente, infelizmente, tem perdido muitas vidas aí por causa Sim. dessa pandemia. E aí vem aquela dúvida de todo mundo, né, Dani? Volta a remar? Não volto? Como é que eu volto? Tem protocolo? Não tem? Saio de Então, qualquer jeito? muita gente me pergunta isso e eu fujo muito da resposta dessa pergunta por algumas razões simples, tá? Primeiro, que as pessoas estão precisando, estão querendo muito um aval para fazer o que elas querem. Elas querem remar, todo mundo quer. Quem rema uma Sim, vez, dificilmente deixa de voltar. É difícil isso, porque a prática é agradável, lugares sempre bonitos, não tem uma represa, uma praia que seja feia. Difícil você falar que eu fui remar sim, num lugar feio. Então é sempre uma coisa agradável. sim, Só que a gente está preocupado justamente com isso, com vida. Então, sim, eu vou continuar falando mesmo, assim, os protocolos estão sendo lançados pelos municípios, via de regra. Então a gente tem que tentar sim. seguir, mesmo os lugares que estão voltando, me parece que no Rio a OC6 voltou. Em Santa Catarina, alguns Dia 10 lugares, parece. isso, voltou, mas já foi proibido de novo, tem umas idas e vindas. Na Bahia, me parece que a coisa está mais restrita ainda. Sim. Vitória Ah, está começando a movimentar um pouco mais. A gente sabe que tem muita São, gente São descumprindo as Paulo voltou hoje. determinações também. Sim. A gente sabe que São Paulo tem voltou gente que hoje. não parou de remar nenhum minuto desde que começou a pandemia. Então a gente sabe que tem disso tudo. A gente acabou cancelando 2 etapas, era para a gente ter 4 etapas no campeonato esse ano, duas os organizadores foram muito bacanas, eles abriram mão, porque realmente estava complicado e eles entenderam a situação. E a gente Claro. privilegiou os organizadores que estavam mais distantes, né? De data, eu digo. E acabou Sim. ficando, por enquanto, estamos com Búzios e Vitória, mas muito preocupados com as datas e principalmente com os protocolos, porque veja, a gente tem que ter autorização do município para fazer a prova, isso é fundamental, o organizador tem que ter a autorização. Depois Da disso, prefeitura. certamente vão impor um protocolo que a gente não sabe qual é. E se esse Sim, cada protocolo município. É o que for. você falou, né, Dani? Cada município tem um, né? E aí, se esse protocolo. Não sei, a gente pode inventar alguma coisa aqui de exercício, mas se o protocolo seguir, por exemplo, exigindo testes rápidos, o custo disso, a viabilidade disso acaba com o evento. Então a gente tem que Sim. pensar nisso. Tem que pensar que tem, com as bases fechadas, os clubes fechados, muitos, não só isso, mas assim, gente que perdeu o emprego e tudo mais nesse meio tempo, empresário que perdeu renda e que é remador, enfim, todo mundo, remador é brasileiro como qualquer outro, então É um está pessoal como sujeito a qualquer outro. tudo.
Então, as pessoas... Será que um remador, por exemplo, de São Paulo, vai ter condição financeira, ou algumas equipes, um só não, mas equipes de São Paulo terão condição de se unir para ir para Vitória fazer uma prova? Aluguel de canoa, passagem aérea, hospedagem, inscrições, alimentação, tudo fora da rotina, enfim. A gente está se preocupando com isso também, para ver se vai ser viável. Outra coisa, principalmente nessa primeira prova, que é de Búzios, que é das canoas individuais e duplas, se tem lugar que está proibido entrar no mar, por exemplo, entrar na água, a pessoa está impedida legalmente de treinar. E se outros lugares isso não acontece, quer dizer, a gente vai ter uma competição um tanto desigual. Gente que está treinando com gente que não pode. E tem gente que não. Veja, e não é o fato de ter permissão para treinar e ser proibido treinar. A pessoa não pode, não é que ela não quer, que ela está com preguiça, que ela quer assistir série, nada. Que ela não pode. Simplesmente, se ela tentar entrar no mar com a canoa dela, a polícia vai pegar e vai prender, como teve caso no início, gente com stand-up, essas cenas horrorosas, gente saindo correndo, com polícia atrás, enfim. Então, a gente fez reunião semana passada, fez reunião essa semana, eu conversei com os organizadores, a gente está pensando em planos para tentar salvar esse ano, porque tem alguns aspectos que a gente precisa pensar. Primeiro, assim, a coisa de o campeonato, ficar sem um campeonato é muito ruim. O ânimo fica muito prejudicado com isso, com a falta de um campeonato. Os atletas que treinam com objetivos. Né? Aí, se você não tem esse objetivo, fica ruim. E outra coisa, em vários municípios e estados do país existe Bolsa Atleta. A gente precisa do resultado de 2020. É importante que haja resultado. O cliente o nosso remador tem que ter um currículo do ano para apresentar e falar: olha, eu recebi aqui na minha cidade, em São José dos Campos, o edital está aberto, tem currículo 19 e 20, que eles pedem para 2021. Então, se eu falar, olha, não teve 2020, vai prejudicar quem recebe. A gente já sabe que as bolsas são baixas, e se a gente não fizer um esforço a mais, inclusive a gente vai ter que fazer esforço no sentido de algumas regras que a gente coloca por exemplo, deixar uma prova distante da outra 30 dias, pelo menos. Talvez isso não seja possível. Talvez a gente tenha que enforcar um pouco, fazer uma prova hoje, uma daqui 2, 3 semanas no máximo, senão a gente não tem calendário. Porque a gente sabe que se você pegar final de dezembro, tá? Sei lá, a segunda quinzena de dezembro não existe mais calendário. Não é possível você marcar alguma coisa. E aí a gente vai puxar, a hora que a pandemia deixar a gente fazer evento, a gente vai estar em novembro já. Existem provas tradicionais que estão com as suas datas marcadas, a gente também não quer entrar em conflito com as provas, por exemplo, a Rio Vaá, que é no início de dezembro. Então, a gente precisa agregar um pouco, tentar que todo mundo compreenda a dificuldade do momento e se esforce um pouco mais. Enfim, a gente, até porque não é só, a gente está falando de campeonato brasileiro em si, de ter treinamento para os atletas, ter metas a bater, a gente está falando em bolsa, a gente está falando em seletiva para um campeonato mundial, que se tudo der certo, no meio do ano que vem a gente tem que estar com a equipe montada para ir para Samoa. E o ano que vem a gente também tem que fazer uma seletiva difícil de sprint para mandar para a Inglaterra. Quer dizer, a gente simplesmente empurrar para frente pode ser complicado. A gente está tentando salvar um pouquinho de tudo para ver e contar com a compreensão de todo mundo. Eu acho, sinceramente, que todo mundo está sendo bastante compreensivo. Eu não tenho muita desenvoltura com mídia social, eu fiz alguns vídeos por insistência e confesso que os primeiros eu fiz 73 vezes até dar certo, 2 minutos, assim. A gente sofre um pouco, não está acostumado.
Mas assim, a gente, toda a diretoria tem trabalhado e tem trabalhado bastante em parte administrativa. A gente tem algumas inovações de sistema que a gente fez. Eu conversei com os árbitros já, fiz reunião com eles, fiz reunião com as federações estaduais para tentar acertar interesses comuns, que a gente sabe que as realidades são diferentes de estado para estado. Diferentes. Então, a gente está tentando manter todo mundo alinhado e sair disso, pelo menos mais junto, mais organizado, enfim, um pouco melhor do que a gente entrou. Essa é a ideia. Dani, eu não sei se todos têm essa pressão, mas a gente de fora tem realmente essa pressão que você falou. E é o momento de agregar, não tem jeito. Nós estamos todos no mesmo barco. Então nós temos que ser compreensível e, em vez de atrapalhar, pelo contrário, tentar ajudar, né, Dani? Sim. Então, não tem outro jeito, porque está todo mundo no mesmo barco, né? Claro que cada federação tem as suas peculiaridades, mas é o momento da gente trabalhar junto. Não tem outra solução, não tem jeito. Sim, e não tem mesmo. Não adianta tentar inventar, não tem para onde tirar, não tem. A gente tá tentando achar plano A, plano B, tentar alguma coisa aí, não acha muita solução, porque o calendário é curto, são muitas questões e muitas delas estão completamente em aberto. Assim, coisas simples. Sim. Se a gente vai fazer uma prova como está prevista em Búzios, hoje, se você sair com o seu carro, tentar entrar em Búzios, pelo menos foi o que me passaram, se o seu carro não é emplacado em Búzios, você não consegue entrar. Não entra, tem isso também. Aí vai dizer, mas isso é ilegal, isso é um monte de coisa. Mas o fato é que, na tranquilidade, você simplesmente não consegue. Então, isso é um problema. É um problema. Sim. A gente não sabe se vai ter autorização, porque enfim, a cidade vai dar autorização se ela sentir que o movimento é bom, o risco que isso gera também, a cidade vai calcular, né? Poxa, a gente está previsto receber 400 atletas, mais familiares, vai dar 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, falam, meu Deus, é muita gente, para a gente é perigoso, eu não consigo, não sei. Enfim, a gente não sabe como é que vai reagir. Antes, a gente chegava, eu já organizei prova também, você chega na prefeitura, eles adoram. Nossa, um evento vai trazer gente para cá, movimentar nossos hotéis, nossos restaurantes, maravilha. Hoje, o cara vai achar que, eventualmente, vai movimentar o meu pronto-socorro? Eu não quero. Não sei qual é o protocolo que vão seguir, entendeu? Eu acho que o momento realmente é o contrário. É bem isso mesmo, né? O pessoal está querendo menos dor de cabeça, entre aspas, né? Para o município. Sim, quando você vê Olimpíada, campeonato, o surf, tantos campeonatos, tantas coisas enormes, com muito mais verba, com muita coisa, simplesmente cancelando o ano. Quer dizer, uma Olimpíada em ano ímpar, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então a gente está tentando trabalhar todas essas informações. Estou tentando arrumar o foco aqui, que eu estou muito para baixo. Né? Eu ia te dar um toque nisso, Dani. Você comentando da Olimpíada, eu vi uma pesquisa com a população, com os japoneses, falando justamente disso, que a maioria não gostaria que fosse realizada a Olimpíada, justamente pelo medo de ter uma segunda explosão aí, né, de casos durante o ano da Olimpíada. Mauivá, Dani, está fazendo uma pergunta. Presidente, tem alguma data limite para confirmar alguma etapa com antecedência ou não? Tem 2 etapas confirmadas, né? Olha, a gente vai soltar um comunicado. Essa pergunta tem a ver tudo com a reunião que a gente fez essa semana, inclusive. A gente vai fazer um comunicado oficial, que é para o dia... Assim, em primeira análise, dia 15 de agosto, a gente gostaria que fosse a data limite nossa para resolver como é que vai ser o calendário. Eu estou costurando com os organizadores e buscando informação
do país para saber o que a gente vai fazer. Mas dia 15 de agosto é a data que a gente gostaria que fosse o nosso prazo final. E ali, se for cancelar, a gente diz que vai cancelar. Se for mudar alguma coisa, a gente diz, enfim. Essa é a ideia. A princípio, Búzios seria em novembro, é isso, Dani? Só me confirma. 17 de outubro, Búzios. Ah, é verdade. E 21 de novembro, Vitória. Isso, é o que nós tínhamos aí. Não tem muito o que fazer. Aguardar, até porque depende muito da população também, né? Então, se a gente continuar tendo casos aumentando, a população não estiver se prevenindo, tudo para de novo. Por outro lado, se a gente conseguir reduzir os casos, a propagação do vírus, a tendência é a coisa ir se normalizando devagar, né? Tem alguns estados que estão com protocolo de reabertura, né, em etapas diferentes, a tendência acho que é essa. Então não tem jeito, pessoal, a gente tem que aguardar realmente um pouco. Assim, Daniel tá aí. Pensa o seguinte, a gente tem pensado muito numa coisa. A decisão mais simples, sendo bem sincero, a decisão mais simples é eu cancelar. Eu acho que se a gente cancelar, obviamente que muita gente vai ficar aborrecida, eu mesmo vou ficar aborrecido, mas é mais seguro para mim. Eu cancelo e falo, olha, a Olimpíada foi cancelada, o surf, tantas coisas, a NBA, tantas coisas pararam, por que eu vou aqui insistir nessa história e correr esse risco todo? Mas, assim, é que a gente realmente quer colocar uma situação em que seja viável, que tenha condição de saúde, que tenha condição jurídica, né? As pessoas poderem ir, circular, a prefeitura deixar, que as pessoas tenham dinheiro para fazer a prova. Porque não adianta um professor de canoa que, por exemplo, tem várias turmas de OC6, agora está dando aula nas poucas OC1, V1 que ele tem, o rendimento dele caiu. Eu estou falando isso dos professores, fora os alunos que perderam o emprego, enfim, tudo isso que está acontecendo, as pessoas pode ser que elas não consigam mesmo ir. Isso vai ser um problema. Então a gente está tentando pensar em tudo isso. É muita coisa para pensar, né, Dani? Mas é importante o pessoal saber essa vontade da Confederação Brasileira e sua de resolver as coisas da melhor forma possível. A gente sabe que é uma situação difícil, complicada para todos, a situação é global, não é só aqui. E essa disposição, esse diálogo, você sempre teve. Você acabou de falar que teve reunião com federações, desculpa, com árbitros, com organizadores. Então, esse diálogo você está fazendo. Você está trabalhando muito bem à frente da confederação. E isso não tem como ninguém contestar, tá? Deixa eu te fazer... A Moivá queria saber se tem alguma porcentagem. É difícil falar, né, Dani? Se tem alguma porcentagem de chance de ocorrer ou não as etapas, as duas que estão marcadas. Olha, pensa só, eu vou só falar uma coisa para vocês. 2020, a gente estava no início do ano bolando uma comemoração, porque esse ano, em princípio, seria a gente comemorar 20 anos de VAA no Brasil. A primeira canoa chegou no Brasil no ano 2000. Eu não vou entrar no mérito onde chegou, como chegou, quem chegou, porque me parece que isso é uma situação um pouco conturbada. Mas ninguém nega que isso tudo aconteceu no ano de 2000. Então agora, a gente estaria comemorando 20 anos. Olha que coisa espetacular. Ia ser a gente fazendo, por exemplo, essas 4 etapas, com festa, com alguma coisa comemorativa de 20 anos, e a pandemia pegou a gente e bateu na canela. Simplesmente não tem condição de fazer qualquer coisa dessa. Então, essa é a vontade que todos nós temos de fazer. Agora, quantos por cento de chance? Eu não tenho a menor ideia. Não tem como eu dizer isso para você, porque é muito complicado
a gente tomar decisões. Olha, só para você ter uma ideia, dentro da diretoria, tem um dos conselheiros fiscais, que é eu vou falar o nome dele, que é o Provete. O Provete trabalha numa empresa aérea, na Gol. E ele estava falando para a gente que a Gol está reaprendendo a trabalhar da seguinte maneira, olha a diferença. Eles faziam planejamento de 15 anos e hoje fazem planejamentos de 15 dias. Então, uma empresa que fala... Porque aí eu falei, 15 anos? Como é que é isso? Ele falou, quanto tempo você acha que leva para eu comprar um avião e chegar? Tem toda uma fila de espera, quer dizer, eu vou aqui na Embraer e compro, leva anos para chegar. Então eu faço um planejamento enorme, pagamento em muitos anos, que são coisas muito caras. Então, um planejamento de 15 anos. Hoje eles estão vendo a malha viária a cada 15 dias para ver se aquele voo está dando certo. Quer dizer, vamos tentar um voo, eu vou aqui inventar, não foi ele que me falou nada, de São Paulo para Belo Horizonte. Teve movimento nos 15 dias, vamos permanecer mais 15. Teve mais 15, agora morreu. Acho melhor a gente segurar essa linha que não está dando certo, vamos fazer outros caminhos. Quer dizer, então, se uma empresa aérea com tanta gente tão preparada, com tanto dinheiro, com tanto estudo, não consegue fazer planejamento além de 15 dias, a gente também tem essa dificuldade, e sem as mentes brilhantes que tem lá e sem o dinheiro todo que tem lá. Então, eu queria muito que desse, mas eu não sei como é que vai fazer. Não tem como, pessoal. Vamos aguardar até dia 15. Eu espero mesmo que dia 15... Eu não estou contando com vacina, não estou contando com nada disso, tá, gente? Estou contando que dia 15 a gente tenha um panorama um pouco melhor do que tem hoje. E aí a gente tenta argumentar e bater. Mas, assim, de maneira geral, a gente não pretende ficar... já existe na nossa cabeça plano A, plano B, plano pra caramba. Então, a ideia, ficar sem campeonato, acho bem difícil, tá? Agora, no formato que está previsto, 17 de outubro, 21 de novembro, a gente não sabe se vai acontecer. Perfeito. O senhor Freitas está até falando que ano que vem serão 21 anos de canoagem, completa a maioridade, a gente faz uma festa grande ano que vem, então. Quando completar 21 anos. Sim, sim. Ô, Dani, a Sandra Paiva está perguntando o que a confederação resolveu em relação à categoria de clubes. Você tem alguma... Categoria clubes? Isso. Olha, o campeonato 2020, seja ele como for, ele é feito com base no edital e tudo isso como foi decidido em 2019, tá? As regras foram definidas lá. Então, existem estudos que a gente está fazendo internamente para criar um regulamento novo, na verdade, reformular o regulamento que existe. O regulamento que existe não é ruim. A gente só precisa dar uma acertada em alguns pontos, porque a prática vai mostrando que algumas coisas precisam mudar. O que precisa ser corrigido, claro. Exatamente. Então, esse ponto da categoria clubes, ele é um ponto importante, que está sendo seguido, está sendo revisto. É importante, que assim, essa categoria clube, ela ficou muito importante por conta do Mundial de Sprint, que tem essa coisa de categoria clube e elite, que eles chamam com esse nome, e, na verdade, é como se fosse, eu não gosto de usar esse nome, clubes e elite, mas, assim, são dois campeonatos completamente diferentes. No campeonato mundial de sprint, o que eles chamam de elite é o melhor time do Brasil. Não importa a formação, se é todo mundo do mesmo clube, se tem um treinador que escolheu 6 remadores, não importa o critério. Simplesmente é assim que é a ideia, é pegar a melhor canoa. E é só uma por país. Então é a melhor de cada país que vai. A de clube é outro campeonato diferente, com muitas vagas e tal, e que você pega as melhores. E ainda tem que lembrar que a melhor de clube não pode ter mais, acho que, de 3 componentes da que foi da elite. Ou seja, você tem que ter times novos mesmo. Então, a ideia é essa. Então, essa coisa de clube e tal ficou muito presa por conta disso. E a gente está pensando uma forma de simplificar
e de abarcar o máximo de gente possível, né? Não é, a questão é simplificar, que todos saibam como funciona e que a gente possa fiscalizar a regra. Porque regra que é feita e você não pode fiscalizar é um problemão. Você cria um negócio, aí fica cheio de denúncia, cheio de fala-fala, e você não tem a menor condição nem de checar se a coisa é daquele jeito ou não. Então, a gente está tentando simplificar para que isso fique claro e a fiscalização seja possível. Entendeu? A ideia é essa. Perfeito. Acho que é isso aí mesmo, né? Dani, falando um pouquinho, nós estamos falando aí de campeonato, estamos falando de protocolo de treino, o pessoal está comentando sobre a fiscalização. Em relação. Aí é complicado, né, Dani? Não tem como a gente. Eu vou fazer a pergunta para você, mas eu meio que já sei a resposta. Porque depende da coisa, cara. Em relação à retomada de atividades, algumas bases, como a gente já falou, em alguns estados e alguns municípios, OCCs já voltaram, outros nem abriram praia ainda, né? Então tá cada um de um jeito. Mas os que estão voltando precisam seguir primeiro bom senso, né, Dani? Acho que cabe para todo mundo isso, bom senso. Artigo raro, Então eu mas é estou bom. vendo. Não ajuda muito, né? Mas eu estou vendo algumas bases já retornarem. Os locais, os municípios e estados que se permitiram, as bases estão retornando. A Confederação Brasileira ela sugere algum protocolo em relação a essa retomada, higienização, uso de máscara, distanciamento entre remadores. Tem alguma coisa? Tem alguns estados que soltaram as suas próprias, porque também cada estado tem as suas peculiaridades, mas ou a federação ela recomenda que siga as federações e siga os estados e municípios? Olha, a gente discutiu isso logo no começo e principalmente no começo, bem no comecinho, a gente fez até uma apresentaçãozinha simples de coisas que a gente levantou de informação. Logo em seguida, a gente recebeu crítica dizendo: olha, o álcool gel não serve dessa maneira, ou não sei o que, não funciona assim. Estava todo mundo aprendendo. Então a gente não sabia também, quer dizer, a gente achava que as informações que a gente recebia eram boas, mas enfim. Seguras, né? Uhum. Aí, depois a gente foi vendo que começou esse conflito político e as decisões acabaram sendo deixadas para os estados. E o município, com alguma ingerência, mas via de regra, o município só poderia fazer algo mais restritivo do que o estado, não menos. Ou seja, Sim. Quem ficou com a decisão na mão, se isso é certo ou errado, politicamente eu não quero me meter nessa história, mas acabou ficando para os estados. Então, as federações estaduais, cientes dos seus ambientes regionais, fizeram, alguns fizeram. O Espírito Santo fez, o Rio fez. Então, o que a gente está imaginando é seguir, em princípio, aquilo que o seu estado deixa, porque não adianta eu fazer uma cartilha nacional que chega, por exemplo, em São Paulo, não vale porque aí em São Paulo a restrição é de... Então tem gente que está liberando a C6 completa, tem gente que está falando que tem que ter só são 3 na canoa e um banco 7 fazendo leme, alguma Isso. coisa assim. Tem gente que está falando em catamarã com 6. Enfim, tem uma série de coisas sendo faladas. Agora, a gente reunir essas informações que mudam, inclusive, de uma semana para outra, muda tudo, é muito complicado de fazer, muito mesmo. Então, a gente, até por conta dessa questão que sobrou para os estados a decisão, a gente achou que era mais conveniente que os estados cuidassem disso. Eu recebi aí da Bahia, eu acho que foi de Salvador, né? Não sei se foi do estado, agora não me lembro. Se é do município ou é do estado. Desculpa, Dani, eu perdi o início que você falou, deu uma cortada. Eu cheguei a receber uma não sei se é de Salvador ou da Bahia. Dani,
Repete, por favor, cortou aqui para mim, ficou travado você. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Eu te ouço normal, ele dá uma travada de vez em quando só. Eu tô sozinho em casa, Repete, por inclusive. favor, Dani, eu perdi. Eu recebi uma cartilha, eu não sei se é de Salvador ou é do estado todo aí, mas muito genérica, não explicava nada, então fica muito difícil a gente a gente entender até como que a Bahia estava tratando a questão. Então essas confusões todas é, fizeram com que a gente deixasse os estados tomar conta. Em Até resumo. impedem, não tornam viável que a confederação faça um protocolo. Acaba não sendo viável, vai fazer uma coisa que não vai poder ser seguida, é o que você falou. Então, por isso que eu te falei, vou te fazer a pergunta para esclarecer para o pessoal, mas eu meio que já sei a resposta, acredito que muita gente já saiba isso também, né? É complicado soltar um protocolo com tantas peculiaridades, cada estado está de um jeito, cada município está de um jeito, é complicado soltar uma coisa nacional, né? É bem difícil. Muito difícil. Eu vejo aqui as perguntas que estão mandando. Aqui, acho que a Renata que mandou para mim, ela está dizendo que foi de Salvador mesmo. As praias até então estão proibidas ainda, em Então, Salvador. assim, tudo isso está muito incerto. E, infelizmente, bem no começo, a gente pega bem no começo da gestão um abacaxizaço desse e não consegue desenvolver alguma parte que é a parte que eu acho assim muito importante de organização de prova tal. E é chato porque a gente estava com umas 4 etapas muito bem alinhadas, Muito, 4 tava lindo grupos esse ano. muito bacanas. Assim, o edital, Finalmente conseguimos desmembrar, né, Dani? sim, V1 e V6 no primeiro semestre, segundo semestre, isso era um pedido de muita gente, muitos remadores, muitos atletas. Esse ano estava perfeito. Nós tínhamos planos, né, Dani? Mas o mundo tinha outros planos para nós. Então, exatamente. As coisas estavam. Enfim, mas assim, a gente vem melhorando a qualidade das provas com o tempo. Isso vem acontecendo. Certamente, sim, os anos foram passando, as pessoas vão aprendendo melhor, inclusive organizadores de evento profissionais começam a ficar de olho nas nossas provas. Quando eu fiz claro. uma prova no início de 2018. Acho que eu aqui, quando eu digo eu, foi o clube aqui em São José, a gente Uhum. organizou. Acho que a gente fez as 2 provas de individuais foram clubes que fizeram, foram aqui em São José e Bertioga, depois teve a de OC6, foi no Team Brasil em São Paulo, que eu me lembro de uma, agora a memória falhou, mas assim, essas 3 foram clubes, não tinha empresa participando. Sim, E no você vê a início era coisa. assim mesmo. E as provas foram muito boas, tal, mas, enfim, agora a gente tem um organizador profissional. Os 2 que estão ativos esse ano são empresas de Isso aí, eventos especializadas. é. O público está aumentando, né, Dani? Praticantes estão aumentando, isso aí realmente chama atenção. A tendência é a gente ir ganhando em qualidade mesmo, em profissionalismo, né? Os eventos cada vez mais profissionais. Sim, Não que faltasse. O pessoal fazia o que dava para fazer, né? O que estava ao sim. alcance. Mas quando você coloca uma empresa com uma carga, uma bagagem, uma experiência maior para organizar, claro que a gente ganha em qualidade, né? Isso é fato, né? Aqui o Fagner está Dani, dizendo tem que uma foi pergunta. Niterói e Vitória até. O Wagner tá aí. Juan tá falando uma pergunta individual, mas pode ser dúvida de outras pessoas. Ele é da categoria Júnior 19, ele tinha vaga garantida para o Mundial agora de Sprint, 2020. E esse seria o último ano dele, provavelmente porque ele vai fazer aniversário, né?
se tem alguma posição da IVF em relação a isso, da Federação Internacional. Olha, a IVF não tratou desse assunto. Eu acho que não tratou e não sei se vai tratar. Ou seja, se fez aniversário, quando o critério é a idade, me parece que o simples fato de fazer aniversário tira você da categoria. Diferente do que me foi perguntado sobre a categoria estreante, que é uma categoria que existe no brasileiro, né? E na categoria estreante, você fica como estreante durante 2 anos. Então, se esse ano não tem campeonato, vai contar esse ano? Aí nós conversamos dentro da diretoria, falando, bom, se não tem campeonato, a pessoa não ficou mais experiente, né, sem o campeonato, enfim, ela continua estreante em campeonato, então a gente vai prorrogar mais um ano. Agora, se não tiver campeonato. Agora, se tiver campeonato, a pessoa participando ou não, Já. tem que ter, né? Sim. Só eu estou aproveitando exigência de para falar um categoria. pouco mais, né? Claro, exigência de categoria, cada uma tem as suas, né? Pô, Sim. então, infelizmente, quando trata assim de idade, igual o Daniel colocou muito bem, não tem muito o que fazer, é uma exigência. Você vai ter que comprovar a sua idade antes da prova, né? Então, talvez você entrasse em contato, eu nem sei, Daniel, se você recomenda isso, talvez entrasse em contato com a IVF e verificar, né, isso. Mas é uma situação que a gente adianta. Mas aí vai ser o infelizmente, Júnior complicado. 19 e 20? Vai ser o Júnior 20? Porque esse ano tem esse tipo de precedente, é complicado pra caramba. Mas, enfim, me parece que tem uma reunião marcada para o dia, acho que é 12 de dezembro, vai ser pelo Zoom, uma reunião anual da IVF, e a gente vai, eu não sei se eu vou participar sozinho, quem vai participar comigo, mas já tem horário marcado. Eu quero só ver como é que vai fazer a questão de horário dessa reunião. Isso certamente vai ser engraçado, porque se vai ter representante do Tahiti, de Portugal e dos Estados Unidos, do Brasil, enfim, alguém vai ficar num horário muito maluco nessa reunião, mas tudo bem, vai ficar divertido. E a gente vai... Alguém vai madrugar. A gente vai... eu pretendo levar uma pauta de coisas que a gente tinha intenção de falar para a IVF, mas talvez essa seja uma delas, né? Mas acho difícil de alterar o critério de idade, porque a pessoa, de fato, envelheceu um ano. Né? Então, você imagina que todo mundo... A Master 40 vai ser 41, porque... acho que não vai acontecer isso, né? Eu tenho uma amiga, só fazendo uma analogia, tenho uma amiga que ela estudou, fez mestrado, doutorado, passou num concurso para virar professora numa universidade. No dia 27, não, no dia 27, no dia 26, um dia antes, saiu um decreto suspendendo as contratações todas de professores, e aí ela bateu na trave. Então foi mais ou menos o que aconteceu com o Juan, infelizmente. E aí, com um monte de gente, pode ter certeza. Complicado. Com um monte de gente. Mas o Juan, ele é um júnior cavalo, ele rema na principal também. Ele sabe, ele é bom remador, ele é remador. Eu acho que ele é da Open da Renalu também, se eu não estou enganado aqui. Ele está fazendo chave para ganhar mais um pouquinho mais um pouquinho de medalha. Nossos queridos amigos lá de Portugal, Carru Navarre, lá em Portugal, perto de Lisboa, estão falando do Mundial de Surf, né, que também não vai ter esse ano, e aí a Federação Internacional propôs de que os atletas começassem a voltar ao ritmo competitivo por meio de provas individuais nos continentes. Eu não sei, Dani, isso é uma coisa que você falou agora que ia ter uma reunião futuramente aí com a IVF.
De repente, se ninguém jogar essa ideia, porque eles também devem estar atentos em relação a tudo isso, de repente colocar uma ideia de utilizar aí etapas regionais, né? Como, não sei de que forma, para... Eu não sei, olha só, a ideia que a gente, eu não sei, internacionalmente é complicado. Nacional, a gente tem que ver se os estados estão em condição de fazer suas provas regionais. Mas todos estão com o mesmo problema. Veja, todos estão em dúvida se vai ter, assim, básico do básico. Não estou dizendo nem que é o mais importante de tudo, mas é o básico para fazer uma prova. Preciso de autorização. E aí Sim, a pessoa já não sabe se vai ter. Então, sim. isso. Não sei. A prova o ano passado, por exemplo, de OC1, V1, que foi em Búzios, eu tive lá também. A etapa ficou ótima. O Fagner estava lá, trabalhou para burro também. Uhum. Foi num hotel, um hotel muito bom, bacana. Ficou todo mundo, teve uma estrutura bacana, largada no local, a chegada no hotel, foi muito bacana. O hotel está fechado hoje. Essa etapa era para repetir isso. E eu acredito que, pelo que me foi passado, o hotel gostou tanto do nosso evento que estava disposto a abrir só para o nosso evento, desde que a prefeitura autorizasse. Então, hoje o hotel está fechado, mas ele topa fazer isso. Olha que bacana, a etapa foi tão bacana também para o hotel, que o hotel falou, eu estou disposto a abrir só para vocês. Lógico que isso tem todo o talento das meninas lá da Lima, que fizeram a negociação com eles e tal. Mas eles estão dispostos a fazer, mas eles precisam saber se vão poder fazer. Porque senão eles têm um gasto enorme para botar a estrutura deles para rodar, e aí não adianta nada, entendeu? É por aí. Ai, tudo incerto ainda, né, Dani? A gente vai tentando se ajustar igual um camaleão. Mas não tem muito jeito, pessoal. A gente tem que aguardar mesmo as cenas dos próximos capítulos. Não tem muito o que fazer. Porque não depende... O que está na mão da confederação, ela está fazendo. Mas não depende só da confederação. Depende dos estados e municípios, né? Então, é complicado trabalhar assim, né? Ficar até de mãos atadas, né, Dani? Para poder fazer alguma coisa. Não tem muito jeito. A gente tem, assim, a gente sabe que a gente quer colocar provas, espalhando as provas pelo país. É importante que a prova não fique só no Rio, só em São Paulo, só assim. Mas, uma prova, por exemplo, em Vitória, que está fora desse eixo um pouquinho, mas uma prova em Vitória, que você está numa condição financeira complicada, sem treinar adequadamente, sem condição de fazer um planejamento. Porque se você tivesse certeza que a prova ia ser dia 21 de novembro, hoje você já entrava, o pessoal que vira à noite na internet para achar a passagem barata, aquela coisa toda, Sim. já estava comprando hoje parcelado, buscando casa de aluguel, alguma forma de hospedagem compartilhada, hotel, o que fosse. Já estava hoje ligando para os clubes em Vitória e pedindo, olha, reserva uma canoa boa para mim, manda uma foto, eu quero alugar para a primeira largada, para a segunda, para a terceira. Só que hoje a pessoa não tem a menor condição, ela não sabe de nada. E a gente conversou uma coisa na reunião, que mesmo no Rio, por exemplo, mesmo no Rio, em que as OC6 foram permitidas, muitos alunos não voltaram. Os alunos estão com medo. Eu não tenho aqui para você uma estatística disso. Eu ouvi isso, por exemplo, do Esquilo, que falou, olha, as aulas voltaram, mas muitos alunos falaram, Esquilo, eu vou ficar mais um tempo em casa que eu estou com medo. Porque viu que em vários lugares a coisa começou a crescer, e aí falou, eu não quero correr esse risco, eu vou continuar aqui. Quem pode, fica em casa. Então, isso está complicado. Entendeu? Está complicado. Eu acho que é uma tendência geral isso também. Quem pode ficar um pouco mais em casa vai acabar ficando. Não vai
Olha, não vai se expor. eu sou advogado, eu tenho um escritório. Eu estou num escritório que eu montei em casa durante a pandemia. Não existia essa estrutura na minha casa. Eu trouxe uma mesa, fechei um quarto aqui e estou trabalhando. Eu saio, obviamente, porque não é. A gente a gente tem que sair de vez em quando. Saio algumas Claro. vezes para trabalho. Saio quando preciso. Mas se eu puder, eu fico em casa. Eu tento, É, né? tenho ficado também. Também não tenho saído. Estou trabalhando remotamente e acabo ficando em casa, Dani. Não tem jeito. Sim. Dani, vai dar nosso horário. O Instagram derruba a gente. Tá bom, Queria não lhe tem problema. agradecer muito, muito, muito mesmo pelos esclarecimentos. Tudo que você falou hoje para nós, ele é compreensível e perfeito. É o que nós temos para a situação. Não tem muito o que fazer diferente disso. Eu acho que ficou claro para quem ainda tinha alguma dúvida, ficou claro para todos o seu comprometimento, o seu esforço com todos, com a canoagem brasileira, com a canoagem polinésia, e a sua disposição em querer resolver as coisas da melhor forma, conversando e dialogando com todos, escutando todas as partes e tentando fazer a coisa acontecer. Então, não está fácil o quadro, realmente as coisas mudam muito em 24 horas, de uma semana para outra, e quando a gente acha que agora vai, aí não dá, surge um outro decreto, não pode abrir mais. Então, você está fazendo o que dá para fazer, cara. Não tem muito o que fazer. Eu queria muito que você viesse falar mesmo na live, justamente para que as pessoas entendessem isso e vissem que não existe má vontade, pessoal. É a situação. Não Não, tem exatamente. jeito. Como eu disse antes, o mais fácil seria falar assim: olha, a gente resolveu cancelar. Era o mais fácil a fazer. Exato, isso seria exatamente. Então, que isso fique bem claro para todos, né? Que não é uma vontade da confederação, não é a vontade da confederação que não tem etapa, pelo contrário, que as etapas sejam feitas. Só que a gente tem que ver todas essas questões, calendários, se os locais onde as etapas vão ser feitas, se eles vão estar liberados para ver. Mesmo que deem alvará, por exemplo, para fazer o evento, se mudar a situação da pandemia, esse alvará é suspenso, né, Dani? Você é advogado, sabe que não, e acabou, não vai ter evento. Então, a gente tem que respirar fundo. Quem está podendo ir para a água, toma um banho de mar, esfria a cabeça Não, mas olha e só, vamos aguardar um pouco mais. se você ficar sabendo, por exemplo, saiu uma notícia que os casos começaram a aumentar em Vitória ou em Búzios, não importa, você ouviu. Você mesmo fala assim: Sim, eu não vou mais nessa prova. Eu não, você está louco? exatamente. Vou fazer o que lá? Vou ficar quieto Exatamente. aqui. Exato. Não adianta. Não tem. É o bom senso, pessoal. Sempre. Não tem jeito. Dani, muito obrigado. Muito obrigado de coração. Você é um cara que a gente passa a admirar cada dia mais. Quem não lhe conhecia e passa a conhecer, já se cativa logo de cara. E eu queria lhe agradecer muito pela sua presença hoje aqui, o nosso bate-papo. Ó, eu que queria agradecer, eu li um monte de coisa aqui que foi mandado, desde gente falando da prova de São José, o Rogério falando da prova, a Isso, gente, Rogério bem. exatamente, gente elogiando, as perguntas foram feitas, tal. Ó, a gente tá tentando fazer alguma coisa, e sempre, o importante é que a gente de fato está aberto a diálogo, a gente tem muita dificuldade porque a nossa estrutura é muito pequena, os recursos são muito poucos, então a gente tem que se desdobrar bastante para trabalhar, mas é isso, a gente está tentando, esses canais todos que aparecem para a gente divulgar as coisas são importantes, para que as informações rodem mesmo, então é isso. A gente precisa fazer o esporte crescer para a gente ter mais oferta de serviço, mais oferta de equipamento, mais oferta de informação, mais cursos, muita coisa que pode ter. A gente está vendo esse sistema que a gente
vai implantar, vai ter espaço para material como esse, de curso, de eventualmente alguma espécie de EAD, a gente está vendo como trabalhar isso, para que tenha espaço para a gente acumular conhecimento e ser fonte de estudo no futuro. Então, porque a gente é procurado para isso também, sabe? Queria saber estatística de não sei o que, alguém que está fazendo um mestrado em fisioterapia está estudando lesão de remada. A gente precisa começar a reunir banco de dados. Tem muita coisa que a gente quer fazer e eu acho que a gente vai conseguir, aos poucos, a gente chega lá. A gente consegue Isso aí. a gente chegar. Tá bom? Dani, comigo você já deixei claro que você pode contar, tanto pela arbitragem, né, junto com os árbitros, quanto o que você precisar. Eu estou lá em Salvador, o que precisar trabalho junto com a federação, pode contar conosco, tá? Estamos com você para lhe ajudar em o que for, tá? Bacana, pessoal, brigadão. Vamos terminar mais uma live. Obrigado, Dani. Essa foi a última live da segunda temporada do projeto Pedal for Life Yacht Clube da Bahia e Federação Baiana de Canoagem Polinésia. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Dani. Tamo junto. Obrigado. Grande abraço. Abração. Tchau, tchau. Obrigado, turma. Até a próxima.